Opa! Então, a gente vai estar fazendo um algoritmo de validação de CPF em JS. Então, basicamente, o primeiro passo é a gente pegar os vetores. A gente vai escrever basicamente um vetor, let vetor. Aqui a gente pode colocar qualquer coisa, né? Mas para ficar fácil, vamos deixar número mesmo. A gente deixa igual. E aqui a gente vai abrir uma caixa. E aqui a gente começa a escrever o número. Como a gente vai estar usando de base o que está aqui, só para ser uma prova real que está funcionando, então a gente vai usar os mesmos números. Então, 4, 7, 7, 7. Aqui a gente já tem o primeiro vetor. Logo a gente vai precisar de um controle, que vai ser o tanto de número que vai ter para fazer as contas e tudo mais. Então a gente vai colocar um controle, que é igual a 10. Inicialmente a gente vai precisar deixar ele de let, porque com o decorrer do código a gente vai precisar mudar ele para 11, por conta do novo dígito que vai aparecer aqui. Prosseguindo, a gente faz um let resultado 1, que é igual a 0, para o dígito 1, e um resultado 2, que é igual a 0, para o dígito 2. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai precisar da soma 1, que é igual a 0, e a soma 2, que é igual a 0. E também os dígitos, né? Porque basicamente é isso que a gente está fazendo aqui nessa conta. Então a gente vai ter dígito 1, que é igual a 0, e o dígito 2, que é igual a 0. Então, tendo tudo isso aqui, a gente já tem todas as variáveis necessárias para fazer esse sisteminha, né? Então a gente vai prosseguir fazendo um for, que a gente vai precisar varrer todo esse código aqui, com essa lógicazinha aqui, basicamente. Então a gente vai fazer um for let i, que é o padrão, igual a 0, igual a 0. E basicamente vai ser o seguinte: enquanto o i for menor que o vetor número, a gente colocar o lang, ele basicamente vai continuar varrendo. Aqui dentro das caixas, o que a gente vai colocar? Nós vamos colocar um resultado 1 é igual ao vetor, nosso vetor, abre caixas e coloca o i. Ele vai basicamente puxando aqui, então ele vai trocando os números, né, conforme o tamanho do nosso vetor. Então basicamente a gente vai colocar aqui a nossa multiplicação agora. Vai ser o controle, que eu havia dito, controle, menos o i. Então aqui a gente vai ter a nossa primeira conta. E para a gente conseguir enxergar tudo isso, a gente vai colocar só um console.log e o resultado, basicamente. Então a gente consegue ver aqui, basicamente, os números que ele cuspiu. Se a gente ver aqui, é basicamente o que está aqui. Então já é uma pequena prova real que o for está funcionando. Prosseguindo, a gente precisa da soma 1. A gente vai somar agora com ele mesmo, mais o resultado 1. E ok, assim. Agora a gente pode fechar o for. E fora dele, a gente vai precisar fazer a parte da divisão. Divisão 1
que vai ser basicamente a soma 1 mod 11. Aqui a gente vai pegar basicamente o resto de divisão com a soma, né? Que vai ser 8. Se a gente ver aqui, 8, basicamente. Agora entra uma regra. Aqui, ó, se o resto da divisão for menor que 2, então o dígito é 0. E se o resto da divisão for maior que 2, então o dígito verificador é igual a 11 menos o resto da divisão. Então vai ser 11 menos 8, nesse caso, né? Então a gente vai precisar fazer um if, porque a gente tem duas variáveis aqui dentro. Então if divisão 1 for menor que 2, o que vai rolar? O dígito 1 vai ser igual a 0. É a primeira variável. Else, se não, o que rola? Vai ser dígito 1, ele vai ser igual a 11 menos o resto. O resto não, menos a divisão, perdão. Então aqui a gente termina basicamente o if e o else. Isso aí. Com o nosso dígito em 8, para a gente puxar ele, a gente consegue ver logo após o vetor. A gente vai conseguir puxar ele direto aqui. A gente vai fazer um novo vetor, porque a gente vai precisar juntar esse dígito novo com o vetor. Então não daria certo a gente, por exemplo, fazer um vetor igual a vetor não sei lá das quantas. Então a gente vai ter que usar o concat, que basicamente ele vai juntar os dois vetores, né? Então a gente precisa fazer um vetor novo. Vetor 2 vai ser igual ao vetor número, que é basicamente o inicial ali em cima, e aqui entra o concat, que é o responsável pela junção, e dígito 1. A gente coloca ele aqui. E a gente coloca o console. A gente coloca o vetor 2 aqui. Então a gente consegue ver o que já aconteceu. Aqui a gente já conseguiu basicamente adicionar o primeiro dígito final no nosso vetor. Como basicamente aqui a gente vê. Vira 3. Aqui já não tem muito segredo. Aqui a gente vai simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daqui. Porém, como eu havia dito, aqui a gente vai precisar trocar o controle, porque agora a gente tem um número a mais. Então vai ser controle igual a 11, porque senão não dá certo. Então agora a gente pode simplesmente copiar esse for inteiro aqui. Só trocar algumas coisinhas dele, como por exemplo aqui. Que a gente vai precisar usar o vetor 2 aqui dentro. Resultado 2. Vetor 2. Aqui o resultado 2, para a gente conseguir enxergar ele. A soma 2 e o resultado 2. Divisão 2 com a soma 2. Só fazer todos os ajustes aqui. Então basicamente a gente vai ter esse carinha aqui. Então agora a gente vai precisar desse let. Só que a gente vai ter que fazer novamente um novo vetor. Esse vetor aqui, ele vai estar puxando do vetor 2, vetor 2, concat e dígito 2. E basicamente o log pan. Então basicamente a gente conseguiu fazer um variador de CPF, né? Aqui a gente dá toda a conta. Então basicamente fica exatamente como está aqui. A gente, para fazer um teste, a gente pode vir no gerador de CPF aleatório e pegar esse aqui, por exemplo, 073, vamos lá, 0
3, 8, 2, 6, 8, 2, 6, 820, 20. E o final vai ser 80, exatamente como está aqui no gerador. Então, isso foi outra prova real que está funcionando o nosso sisteminha aqui. Então, esse basicamente foi o vídeo. E é isso.